Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, 5 de julho de 2020, 14º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria da jumenta. Ele eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor e é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Acho que dá para cantar essa. Vamos lá. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei, bendirei eternamente vosso nome, ó
ó Senhor. O Senhor é amor, fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele o quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje com a primeira leitura de Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículos 9 e 10. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde, e vem montado no jumento. Um potro, cria de jumento, ou seja, um jumentinho. O que isso te lembra? Te recorda? Jumentinho? A entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém. Ele entra montado num jumentinho. Um potrinho. Antigamente, a tradição era que quando o rei vinha vitorioso da guerra, ele entrava com todo o seu exército, todo
toda a glória, né? Todo Toda a o esplendor, tropa. toda a tropa, num cavalo muito forte, Isso. muito bonito, um Cavalo cavalão. branco, capa dourada. Então, essa era a tradição antigamente. Para mostrar, né, o sangue dos inimigos, né, a guerra, né, vitorioso de matar muito inimigo, irmão, e matou muita gente. Aí, mas Jesus é ao contrário. Ele não vem anunciando a guerra, a vitória dos inimigos pela morte. Ele vem Ele anunciando a vem paz. anunciando a vitória pela paz. Pela paz. Pela paz, pelo amor. Entende? Ele vem anunciando a paz. Como diz aqui, ó. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, quebrará o arco do guerreiro, ou seja, as armas de guerra. Você não tem mais utilidade. Entendeu? Os apóstolos não usaram armas de guerra para evangelizar. Os apóstolos não usaram arma nenhuma para evangelizar, a não ser a arma da espada da palavra de Deus. O Espírito Santo. Entende? A espada é a palavra que sai da boca deles. Ó. Ele quebrará o arco do guerreiro, anunciará paz às nações. Anunciará paz às nações, todas as nações, a paz de Cristo. Seu domínio se estenderá de um mar a outro, desde o rio até os confins da terra, ou seja, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, o domínio de Jesus Cristo, que é rei de tudo, do mundo, do universo, de tudo. Seu domínio não tem fim. Entende? Tudo está sob a autoridade de Jesus Cristo. É os confins da terra, os confins do universo. Tudo está sob o domínio dele. Então vamos ao Salmo. O Senhor sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. O que significa isso? O Senhor socorre as pessoas mais fracas. Quem são as pessoas mais fracas? Nós. Perfeito. Quando a gente vacila e quando a gente tomba? A gente tomba, a gente vacila quando a gente se esquece dele. Sim. A gente começa a fazer um monte de coisa errada. Uhum. A gente abandona a caminhada. Exatamente. Usando uma metáfora para esse salmo, a gente pode colocar: o Senhor sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Ou seja, o vacilo seria um pecado venial. Quando a gente vacila, a gente vacila com Deus todo dia, se pensar assim, né? Porque todo dia a gente peca. Então todo dia Deus tem que ter muita misericórdia de nós. Tem que pensar assim, né? E o pecado mortal seria o tombo. Tombou, tá tombado, tá no chão, tá destruído, tá completamente destruído. O pecado mortal tá tombado. Mas quando você se arrepende, você busca a Deus com o coração contrito, com arrependimento sincero, genuíno, com propósito de emenda, de não mais voltar a pecar, e se confessa e volta para Deus, Ele está de braços abertos para te receber. Ele te sustenta. Entende? Uhum. Nos perdoa, nos absolve de todo pecado, toda culpa, desde que haja arrependimento sincero de coração e propósito de emenda, de não mais voltar a pecar. Nos sustenta na graça, entende? Na graça do Espírito Santo, na graça de Deus, na graça santificante. Nosso sustento é Deus, nosso sustento é a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão, a vida em Deus, com Deus e para Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim tem que ser a nossa vida. Para sempre Cristo. Vamos ao Evangelho. Ontem, segunda leitura, dia domingo. Segunda leitura, Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós.
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a carne e o Espírito são inimigos. Quem segue os desejos da carne desagrada a Deus. Não pode agradar o Espírito. Porque a carne e o inimigo são espíritos. Mas a gente vive na carne e no Espírito. Nós somos humanos, temos corpo e alma. É uma luta constante, né? A oração é justamente para isso. Para nos fortalecer, nos sustentar. Para Deus nos sustentar nesse combate. Esse é o bom combate que São Paulo fala. É um combate, combater o bom combate é isso. Combater o bom combate não é você combater o pecado do outro. Você combater o outro, a maldade do outro. O inimigo. Não, o inimigo é você mesmo. O seu pior inimigo é você mesmo. Suas próprias más vontades, más índoles, más inclinações, maus desejos, más paixões. Entende? Da carne, da fraqueza, da humanidade, da natureza humana. A natureza caída no pecado de Adão e Eva. Que sim, o pecado de Adão e Eva foi perdoado. Mas a concupiscência da carne ainda está em nós. Entende? Aquilo de querer a maçã proibida. Aquilo de querer que não vai ser bom para nós. Desejar aquilo que Deus não quer, porque sabe que não vai ser bom para nós. A concupiscência da carne. Entende? Quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Não tem como você viver segundo a carne e segundo o Espírito. Ou você vive segundo a carne ou você vive segundo o Espírito. Mesma coisa que não tem como você estar com o pé na igreja ou estar com o pé no mundo. Adorar a Deus e adorar o diabo. Não dá para você ter dois senhores. Dá para você ter ou o Espírito como Senhor ou a carne como Senhor. Sua própria carne, seus próprios maus desejos, sua própria vontade, seu próprio prazer como Senhor da sua vida. Né? É uma auto-idolatria. Você idolatrar você mesmo. Idolatrar o seu próprio prazer, sua própria vontade, seu próprio querer. Acima do querer de Deus. Acima da vontade de Deus. Entende? Isso é uma idolatria. A idolatria do corpo, a idolatria da vontade, da carne, do prazer. É uma idolatria isso. Entende? Porque isso está acima de Deus para você. Você está acima de Deus para você mesmo. Entende? Então, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Ou seja, nosso corpo está morto pelo pecado, está morto pelos desejos da carne. Entende? Mas o Espírito de Deus vivifica nossos corpos mortais, nos dá vida e nos dá força para combater a nossa carne, nossa fraqueza humana, nossa natureza humana. Porque a natureza de Deus é oposta à natureza humana. A nossa natureza humana quer uma coisa, a natureza de Deus quer outra. O Espírito quer uma coisa, a carne quer outra. Nós temos que seguir o Espírito. Temos que nos encher do Espírito Santo de Deus para viver segundo a natureza de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus, e não segundo o que a gente quer, a nossa má vontade da carne. Então, o Espírito de Deus vivifica nossos corpos mortais, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Nossa dívida é com o Espírito Santo de Deus, que vivifica nossos corpos, nos dá vida, nos dá força para combater nós mesmos, nosso próprio pecado, nossos próprios vícios, nossa própria miséria, nossa própria fraqueza humana, nossa natureza caída humana. Nossos pecados. Entende? Ó, pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Quem vive segundo a carne morre. Morre. Por que morre? Porque expulsa o Espírito de Deus de dentro de si. Porque o Espírito não pode compactuar com uma vivência segundo a carne. Não pode. O Espírito de Deus não pode morar onde só a carne é alimentada e o Espírito não. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. O que é viver segundo a carne? Você entende? Viver segundo a carne vem pecado. Sim. Qual é o procedimento carnal? O procedimento carnal é a pessoa fica com o espírito morto.
Tá. Com a alma e o espírito morto. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 21. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 21. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereres. É por aí. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito Santo de Deus, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas. O procedimento carnal vamos falar agora. As obras da carne. Aquilo que é contra o que o Espírito de Deus quer. Aquilo que nos afasta de Deus. Que impede nossa vivência na graça de Deus. Olha, expulsa a graça santificante de nós. Olha, as obras da carne são estas: fornicação, impurezas, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Esse é o procedimento carnal. Essas são as obras da carne. E o que a palavra de Deus nos fala? Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ou seja, as pessoas que vivem segundo a carne, que praticam essas obras, não vão herdar o reino de Deus. Não podem. Não tem como. Porque não vivem segundo o Espírito Santo de Deus. Não vivem segundo a vontade de Deus. Entende? Tem muita gente por aí morta já então. Pois é, felizmente. Por isso temos que proclamar a palavra, para a pessoa se arrepender, se converter a Deus e ser salva. Porque Deus quer que todos sejam salvos. Deus não quer que ninguém se condene ao inferno. Deus não quer que ninguém se condene eternamente ao inferno. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos estejam com Ele junto à glória celeste lá, eternamente. Então, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Por isso a palavra tem que ser proclamada. O evangelho tem que ser proclamado. Porque a fé vem pela ouvir a palavra de Deus, como diz o Salmo de hoje. O Salmo de ontem, quer dizer. Diz. Proclamado e absorvido, né, Vitor? Tem que absorver. Isso, exatamente. Então, vamos terminar aqui com esse versículo, com o último versículo da segunda leitura. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas a morte é a morte eterna no inferno, infelizmente. Né? Se a pessoa insistir em viver segundo a carne, não se arrepender, não procurar Deus, não se arrepender, não se converter, infelizmente o destino é o inferno. Não tem como mudar isso, não tem como falar algo diferente, porque essa é a palavra. Entende? Infelizmente, essa é a verdade da palavra de Deus. Mas se a pessoa se arrepender, se converter, buscar a Deus de coração contrito, arrependimento sincero, Deus vai perdoar, porque Deus é infinito amor e infinita misericórdia. Olha, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. E vida em abundância. Não só aqui na terra, mas eternamente no céu. Principalmente eternamente no céu. Vida em abundância. Evangelho. Vamos meditar hoje. Mateus capítulo 11, versículo 27. Anúncio do Evangelho. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É o que eu falei já, acho que ontem, hoje, não lembro. Tudo me foi entregue por meu Pai, ou seja, toda a autoridade de Deus Pai, toda a autoridade foi entregue a Jesus Cristo, Deus Filho. Toda a autoridade, tudo, de tudo, está sob a autoridade de Cristo. Tudo, o universo todo, está sob o reinado, sob a autoridade de Cristo. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus.
Deus Pai, né, no caso. Ninguém jamais viu. Deus Filho já viu. Deus Filho vê eternamente agora. É mesmo, né? Ninguém nunca viu Deus, né? Mas disse que Ninguém pra ver conhece o Deus, Pai. Tem que morrer. tem que Não, morrer pra ver quando eu Deus. digo ver, é aqui, né, nesse mundo que a gente vive Ele aqui. não vai ver não só Entendeu? quando morrer. Isso, exatamente. Ele só vai ver Deus Aquele quando ditado, morrer. né? Para ver Deus tem que morrer. É, Né? verdade. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, o conhecer de Deus. Eu já falei, se eu não me engano, algumas meditações atrás. O conhecer na palavra, na Bíblia, é completamente diferente do conhecer que a gente tem noção, que a gente tem perspectiva aqui no mundo. Entende? O conhecer da Bíblia é muito mais profundo, muito mais íntimo, muito mais pessoal, né? Quando a gente fala que marido, mulher se casam, né? E tem relações, a gente fala, olha, conheceu no sentido bíblico da palavra, né? É. Conheceu biblicamente, não tem essa fala, Uhum. né? Conheceu no sentido bíblico é isso, é a intimidade mais profunda que a gente pode ter com Deus, entende? A intimidade mais profunda mesmo. O conhecer não é o conhecer, você conhece fulano? Conheço, ele passa ali todo dia, eu vejo ele às vezes, na cena e tal. Conheço, já ouvi falar dessa pessoa, não sei onde. Não é esse conhecer, não, esse conhecer mundano. É o conhecer íntimo, pessoal. Entende? O conhecer da Bíblia. E é isso que fala aqui. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, só conhece Deus aquele a quem Jesus Cristo quiser revelar. Se não revelar, ninguém E conhece. o que é esse conhecer? Esse conhecer, olha, na minha visão, a passagem que mais se aproxima do conhecimento de Deus na Sagrada Escritura está no Evangelho de Lucas. No Evangelho de São Lucas. Não, se eu não me engano é capítulo 15. Capítulo 15. Deixa eu ver aqui. Capítulo 15. Versículos 11 a 31. Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 31. A gente vê o Pai nessa passagem. A gente vê o Pai. Eu vejo o Pai nessa passagem. Quem é realmente Deus Pai? O filho pródigo, a passagem do filho pródigo. O filho que abandonou o pai, foi para o mundo. Gastou tudo. Foi para o mundo. Se jogou no mundo. Se jogou no mundo. Se acabou no mundo. Não restou nada. Depois voltou Gastou igual cachorro quando quer tudo. mudança. Não. E o que aconteceu? O filho pediu herança e foi, né, para o mundo. O pai deixou. Porque o pai nos ama. O pai, por mais que nos ama, o pai não quer que nós fazemos nada forçado. O pai não nos força a fazer nada. O pai não nos força a amar ele. Entende? Por mais que o pai saiba que amar ele é a melhor escolha que você possa fazer na sua vida, o pai não nos força a amar ele. Por isso o filho quis ir para o mundo e o pai deixou. Porque o pai nos dá o livre-arbítrio para escolhermos o nosso caminho. Inclusive se nós queremos nos condenar eternamente ao inferno. Infelizmente, é o livre-arbítrio. Nós muitas vezes fazemos muito mau uso dele. Mas o que aconteceu? O filho foi para o mundo. Aí gastou tudo. Ele pensou. Chegou num ponto que ele estava trabalhando num lugar, estava sem comida. Estava comendo comida para os porcos, né? Esse? É isso mesmo. Chegou num ponto que estava comendo a comida dos porcos. Porque não tinha mais... Nem isso estava dando para ele. Nem a comida dos porcos estava dando para ele. Então ele pensou, na minha casa, né, na casa do meu pai, até os servos têm um pão para comer. São melhores tratados do que isso. Os porcos estão comendo melhores do que onde eu estou. Entende? Isso quando a gente está na lama do pecado. Na lama do pecado. Até os porcos comem melhor que a gente. Entende? Então, ele voltou... Calma. Sabe o nome dessa palavra aí? Calma. Fala. Desobediência. Então, ele voltou para a casa do pai. Voltou para o pai. O pai que há anos
esperava a volta do filho. O pai que há anos olhava o horizonte com a esperança do filho voltar e o filho nunca aparecia. O filho que estava há anos perdido no mundo, anos. E o pai que todo santo dia tinha a esperança do filho voltar e o filho nunca voltava. Até que chegou um momento em que o pai estava lá trabalhando, lavando a sua terra humildemente. E eis que ele olha para o horizonte e ele avista o filho dele vindo. Todo esfarrapado, todo sujo do pecado, todo humilhado, todo... Sujo de tudo, né? Então, o que o pai faz? O pai vira as costas para o filho, vai ficar rancoroso, o pai abandona o filho? Não. O que o pai faz? O pai, ao avistar o filho vindo, o pai corre. O pai larga tudo que está fazendo e corre na direção daquele filho. Corre na direção daquele filho para abraçar ele. Para tirar aquela roupa suja do pecado. Para dar uma roupa nova. Para deixar ele branco como a neve. Aquele pai quer lavar o filho. Aquele pai quer abraçar o filho, quer amar o filho. O filho que reconheceu o seu erro. O filho que voltou para o pai. O filho que também ama o pai, mas estava perdido e foi encontrado. Nós somos esse filho pródigo. Nós, muitas vezes, já fomos ou somos esse filho pródigo. Que abandonamos Deus Pai pelo pecado. Entende? E quando nós nos arrependemos do que nosso pecado e voltamos para Deus, Deus corre em direção ao nosso encontro para nos salvar, para nos lavar da nossa roupa suja do pecado, para nos libertar e nos dar a nossa salvação. Tem um ditado e nos amar. Fala que Deus nos ama sempre. Deus nos ama sempre. Mas muitas vezes nós não amamos Deus. Hein? Tem um ditado que fala que galinha de casa não se corre atrás. Esse é o Pai. Esse é o Pai. O Pai que corre na direção do Filho para abraçar, para amar, para limpar, para lavar ele do pecado. O Pai que corre chorando na direção do Filho. É. Tá cheio de filho pródigo por aí pelo mundo. Nossa, não tem noção. Entende? Esse é Deus Pai. Esse é o amor que o Pai tem por nós. Então vamos terminar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.